Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz, de oração. Eu peço então a vocês que observem levemente seus olhos. Já vão sentindo as boas vibrações. Já vão sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, que esteja conosco, que Ele venha trazer o seu abraço que tanto nós precisamos, que Ele venha trazer a paz para a nossa vida, a saúde para o nosso corpo físico e espiritual. Que Ele permaneça conosco, nos abençoando, nos incluindo, e que Ele, acima de tudo, nos ajude a nos livrarmos um pouco das nossas imperfeições, das nossas dores. Que Ele nos inspire para que todos os dias consigamos a força e a fé para seguir a nossa jornada em busca da nossa redenção, do conhecimento que nos leve às melhores moradas que Jesus nos prometeu. Que Ele nos auxilie no nosso livre-arbítrio, que possamos tomar as melhores decisões, sem nos prejudicar e não pesar mais as nossas malas de volta para a espiritualidade. Que seja uma tarde abençoada, de muita luz e muita paz, e que nosso irmão, na sua exposição doutrinária, possa trazer aquilo que precisamos ouvir, e que no final da palestra seja tudo um grande abraço. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por estar conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então, conosco hoje, o nosso amigo, irmão Paulo, de muitas jornadas, e ele vem trazer essa palestra para nós. E ele veio lá do município da Casa Espírita Irmão Gabriel. Como tu disse, tudo contigo. Obrigado. Bem, começar então agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu sei que vocês têm bastante paciência, eu resolvi cantar para vocês, né? Que é um treino, tudo a gente tem que treinar, né? Eu treinei a música e agora vocês treinam a paciência. Essa música é uma música assim que, quando eu ouvi primeira vez, aí logo eu ouvi várias vezes, umas 8, 10 vezes, uma colada da outra. Aí como eu não parava de chorar, eu resolvi, não, vou parar de ouvir, né? Mas ela continuou repercutindo dentro do meu coração, e aí então eu disse, nós vamos falar sobre isso, né? Bom, então nós vamos começar cantando, depois nós vamos trabalhar em cima de algum dos temas, né, que essa música apresenta, e por fim vou botar uma outra música que também mexe bastante comigo e espero que mexa com vocês, que já vai ser uma introdução à prece final. Quer que eu faça a prece final também? De preferência. De preferência. Então tá bom. Obrigado então pela oportunidade de estar aqui. Se quiserem fechar os olhos, fechem, fiquem à vontade, tá? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência,
e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afado, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor. Abraça-me, 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 abraça-me com os teus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afaro, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, preciso tanto de ti. Abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor. Senhor. Bem, vamos trabalhar então esses temas aí. Fica quieto. Então tá. Bem, então o tema do nosso estudo, acho que teria que se der aqui. Como é que tá, pessoal? Legal? O tema do nosso estudo hoje é Abraça-me, que é o nome dessa música. Depois, se alguém procurar, o nome da música é Abraça-me e o autor é David Kinlan. Bem, vamos trazer então as duas primeiras estrofes dessa música e aí nós vamos trabalhar esse tema primeiro. Então ele diz: quero ser como criança, te amar pelo que és,
voltar à inocência. Então, inocência está em vermelho, porque esse é o tema central que nós vamos trabalhar. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Muito bem. Vejamos o que está escrito então no Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 15 a 17. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as criancinhas e disse: deixem vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que se lhes assemelham. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então aqui, Jesus, então, essa passagem é muito conhecida por todos nós, né? E aí ali então tem uma pegadinha. Jesus não disse que o reino de Deus é das crianças, né? A gente entende, ainda mais, né, banhados, né, pelo conhecimento da doutrina espírita, a gente entende que a criança não é um anjo, né? A criança é um espírito reencarnado que pode ser meio atrapalhadinho, né? Mas também pode ser um anjo. Então, não é por ser criança que é um anjo. O que Jesus quis nos trazer nessa imagem da criança é a imagem da inocência. Que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças. Como é que uma criança... Bom, aqui, quem é pai? Mãe. A cena que eu gosto de ver na minha cabeça quando eu penso nisso de inocência é criança em cima de um brinquedo mais alto, do muro, seja lá o que for, e o pai diz: pode pular que eu te seguro. O que a criança faz? Ela pula. É isso. Fiquem com essa imagem, porque é essa imagem que nós vamos tentar trazer para o nosso estudo, pelo menos para a primeira parte dele. É essa confiança, essa entrega total. E eu acho muito estranho que a gente, quando criança, se entrega para um ser totalmente imperfeito, né? Que é o nosso pai, biológico, né? Ele é imperfeito, um ser humano. E a gente se entrega. Aí o nosso pai, que é o nosso Criador, que é perfeito, que nunca vai negar, na hora do vamos ver, ele está sempre junto, para ele a gente não se entrega. A gente tem medo. Aí ele diz: perdoa. A gente, não, mas só, não sempre, né? Não, é sempre. Abnegação e devotamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, então o Espírito de Verdade fala que as duas virtudes, né, que são que alavancam a nossa como é que chama? Evolução, são a abnegação e devotamento. A gente vai estudar sobre isso, a gente fica apavorado, porque, bem dizer, a gente não consegue ser abnegado e devotado nem com os nossos mais queridos, com as pessoas que a gente mais ama, né? Bem, então assim, o Pai, né, Deus, se fez representar por Jesus, e Jesus nos deu uma série de dicas, né, uma série de orientações: ó, faça assim, faça assado. E se assemelhar com uma criança, então, significa se entregar para essas orientações. Uma delas é: meu jugo é leve, o meu fardo é suave, fala por aí, né? Ou ao contrário? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Muito bem. O jugo é a canga, né? Tu falaste disso lá esses dias, né? E logo quando tu começou a falar e tu falou do abraço, eu disse: bom, vamos só complementar a palestra da Rosane. Então, isso é uma orientação muito precisa, né? Então, Jesus é o boi velho, né? É o boi experiente, e nós somos o boi novo, que estamos aprendendo. Ele só põe a canga, aceita o meu jugo, que está tudo bem, eu vou te conduzir, está tudo certo. A gente se revolta porque não crê, porque perde a inocência. Vamos trabalhar então esses temas para ver se pelo menos quando a gente sai daqui já entrou no cérebro, na cachola. Depois a gente faz o coração funcionar, tá?
Bem, Jesus usa a imagem da criança para ensinar sobre a importância da simplicidade e da confiança plena, ou seja, da inocência necessária para que se entre no reino de Deus. A inocência é uma qualidade moral, portanto uma virtude, ligada à pureza do coração e à ausência de malícia. Então, a ausência de malícia, de se relacionar com o teu irmão sem pensar que será que ele vai me lograr? Será que ele vai me machucar? Será que ele vai me trair? E eu sei que é difícil, nós estamos num mundo de provas e expiações. Se a gente se entrega, caput, né? O outro nos logra, o outro nos rouba, o outro nos trai. Mas se a gente não se entrega, também não desfruta. Fica difícil, né? Bem, o certo seria todo mundo se entregar, todo mundo se amar, ser abnegado, devotado, para que a gente pudesse já viver essa situação de felicidade que foi prometida a nós. Mas não, a gente está sempre com medo. Nós vamos ver que a culpa não é do outro. Nós vamos entender isso numa passagem logo em seguida. A inocência nos proporciona a experiência do reino de Deus em nós. Bem, onde está escrito isso? Olha só, de novo, a inocência, a ausência de malícia, a semelhança da confiança que existe na criança, faz com que a gente experimente o reino de Deus dentro de nós, tá? Lucas 17, 20 a 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. A experiência do reino de Deus, a experiência da felicidade tem a ver com a inocência, como a gente se comporta diante das situações. Se eu vou me relacionar com esse irmão com medo de que ele vai me machucar ou sem me entregar totalmente, qual é a chance de eu viver essa experiência? Nenhuma. Criança briga, tá ali, tem dois, são irmãos? Né? Pancadaria total, 5 minutos depois estão se lambendo. É isso. Não quer dizer que a gente não vai se estranhar. Quer dizer o seguinte, que a gente precisa se perdoar, precisa se compreender. Ah, tá ali, o problema era aquela caixinha, agora azar, agora vamos lá, vamos jogar bola junto, vamos pular corda. Daqui a pouco a corda enrosca, um cai, pauleira de novo, depois se abraça de novo. É o estado em que nós estamos. Nenhum de nós é perfeito, a gente vai errar, a gente vai se machucar. Mas não precisa entrar na relação achando que o outro vai te machucar. E muito menos entrar na relação já pensando em machucar o outro. Né? Bem, vamos seguir um pouquinho? Olha só, eu trouxe umas fotos aqui para provar que isso é verdade. O que vocês veem nessa foto? Tá, estão comendo, né? Estão comendo, estão conversando, estão confraternizando. É um grupo de 4 amigos, né? Dizer amigos, namorados, não sei. Bom, seja o que for, eles estão vivendo aquele momento que está acontecendo. Então, o reino de Deus, ele já é uma realidade dentro de nós. Preciso, para desfrutá-lo, a inocência, a ausência de malícia, a entrega, como uma criança faz. O perdão, a capacidade de perdoar, de voltar a abraçar e tá tudo bem, relaxa, de não ficar, ele me fez isso, agora nunca mais vou falar com ele. Isso é só coisa de adulto, né? Criança não faz isso. Bem, vocês percebem então, eles estão numa situação em que estão vivendo plenamente o que estão fazendo. Olha essa outra foto. A situação não é a mesma. É uma roda de amigos, estão, né? Só a comida não foi servida ainda, mas estão os 5. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Só que ir num restaurante, num shopping, é uma loucura. Então, nessa imagem, a gente viu que o reino de Deus, né, estava disponível. Os amigos estavam ali. Eles podiam estar conversando, podiam estar, né, confraternizando. Mas não. Então, não é que o reino de Deus não esteja à tua disposição. É tu que não te dispõe a aproveitar, a desfrutar do reino de Deus que está em ti. Bem, o que precisa então para a gente desfrutar? Segundo Jesus, tá? Não sou eu que estou dizendo.
é bem antigo, isso há mais de 2000 anos, que é preciso ser, né, assemelhar-se à criança, no sentido de ser inocente como uma criança. Não é ser bobo, não é ser tolo, é ser inocente, ausência de malícia, confraternizar, viver no momento, por exemplo. Nós estamos aqui, 3 horas da tarde, todo mundo teria outra coisa para fazer. A vida é cheia de coisas coloridas, vibrantes, né? A gente tem amigos, a gente poderia estar dando uma caminhada, uns podiam estar dormindo, sei lá, cada um podia estar fazendo o que quer. Não, mas nós resolvemos vir aqui. Então, para desfrutar disso integralmente, é preciso isso, se entregar. É preciso prestar atenção. Pessoal, olha, aqui, nessa 1h30 que o Paulo vai falar, sacanagem, nesses minutos que o Paulo vai falar, pode ser que 5 segundos do que ele fala pode me dar um estalo e eu dar uma guinada na minha vida, né? Deixar de dar cabeçada e começar a andar um pouquinho mais rápido. O Paulo pode estar sendo portador de uma mensagem, né? Que o plano espiritual está sempre atento e ele sabe o que cada um de vocês está necessitando, inclusive de mim que estou falando, né? E olha como é comum, a gente vai numa palestra, o que acontece? Diz assim, parece que ele falou exatamente isso para mim. Claro, a espiritualidade está atenta ao que cada um de vocês precisa. Talvez nenhum de vocês precise ouvir tudo que eu tenho para falar, mas uma ou outra coisa. Agora, se ficar prestando atenção em outra coisa, ou pensando não sei o que eu vou fazer depois, que chato isso, aí perde, aí não consegue absorver aquilo que por exemplo assim, que o reino está oferecendo. Bem, eu trouxe as 2 imagens de novo para mostrar a diferença. Num momento, desfrutando do que o momento oferece, né? E no outro, cada um vivendo no seu próprio reino. Bom, o reino de Deus não é um lugar, é uma experiência mística, espiritual interna, de atenção plena. Eu poderia ter conseguido uma outra foto, que seria fácil também. Eu estava vindo para cá, dei uma paradinha no shopping, era só ter feito uma foto de uma mesa onde 2 pessoas estavam conversando e na mesma mesa alguém mexendo no celular. Que seria também muito parecido. No mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, 2 experimentando o que o momento dava e a outra fora da casinha. Então, o que precisa? Olha, de experiência interna, de atenção plena, de entrega incondicional, de confiança e fé inabeláveis. Toda vez que eu venho aqui, eu escuto a prece do Gilmar. E o Gilmar ele diz uma coisa que é verdade, que foi Jesus que disse. Quando vocês estiverem 2 ou mais reunidos, lá eu estarei. Então, quando ele diz que Jesus está aqui, é real. É real, né? Não é em carne e osso, né? A gente não precisa deixar uma cadeira reservada para ele, não é disso. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele não quis dizer que ele e Deus eram um. Eles eram um em pensamento, em vontade, em jeito de ser. É nesse sentido, cada identidade com a sua identidade. Mas Jesus está presente entre nós da forma como dá para estar, quando nós nos reunimos em torno dele, né? Procurando a mensagem dele. Mas para isso, então, tem que ter atenção plena, entrega incondicional, confiança e fé. Tá bem? Bem, ainda sobre a inocência, tá? A inocência é a característica daqueles que não estabelecem o que é o bem e o que é o mal. Eu vou explicar isso, tá? Tão somente reconhecem, aceitam e praticam as leis de Deus, não interferindo nos seus desígnios. Então, o que ele está falando sobre uma passagem que está lá em Gênesis, tá? Eu vou mostrar a passagem e vou dar a interpretação do nosso irmão, o Haroldo Dutra, tá? Então, nessa passagem, está em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito assim, coma livremente de qualquer árvore do jardim. O que é isso? Experimenta de tudo. É isso. Experimenta. Não é continuar experimentando. Eu experimentei, não me fez bem. Pronto, tu tem inteligência para parar de experimentar. Experimenta. Nós temos séculos e séculos reencarnando, vai saber quantas vezes já reencarnamos. Então, experimentou, isso não foi legal. Eu reclamei do meu chefe, ele ouviu, me pôs na rua.
Já não é uma experiência legal. Posso continuar reclamando do meu chefe, mas talvez eu continue sendo posto para a lua. Ou então eu posso continuar xingando o meu vizinho e ele continua jogando pedra no meu telhado. Posso? Posso. Está escrito aqui, ó, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Eu tenho o livre-arbítrio para fazer o que eu bem entender. Não foi porque eu quis deliberadamente, mas eu cheguei 10 minutos antes de começar a palestra porque fui eu que escolhi. Eu podia ter saído 1 hora antes de lá. Chegar bem de boa, olhar os passarinhos, comer uma bergamota. Não. É sempre assim, né, Gilmar? Eu não aprendo. Sempre chego em cima da hora. São coisas que eu posso experimentar, posso fazer desse jeito, mas toda vez que eu faço isso, me arrependo. Um dia desse, né, daqui até o ano 2032, se vocês continuarem me chamando para vir aqui, talvez eu chegue um pouco mais cedo. Bem, mas o que é importante para nós é a segunda parte, que está ali em vermelho. Ó. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui é que é o lance. Pô, mas posso comer de tudo, ou seja, posso fazer de tudo, só não posso, ou seja, e aqui, entre parênteses, em preto, é a interpretação segundo o entendimento de como essas palavras tinham significado lá 5.000 anos atrás. Né? Quando foram escritos, a Gênesis, quando foi escrita, tinha esse significado. Aí o Haroldo diz assim, ó, ou seja, da árvore que estabelece, que define o que é bem e o que é mal. Então, ganhar na loteria é bom ou é ruim? O que vocês acham? Bom. É bom? Será? Tu ganha na loteria. Aí, teu filho, sabe, o pai está cheio de grana, não vamos trabalhar. Não vou estudar, estou de boa. Isso é bom ou é ruim? Já ficou ruim. Né? Já ficou ruim. Então, quando a gente estabelece, foi o que a gente fez aqui, quando a gente estabelece, faz muitos séculos que a gente vem fazendo isso, a gente estabelece o que é bom e o que é ruim. Ser alto é bom, ser bonito é bom, ter dinheiro é bom. O que mais? Ter saúde é bom. Lembra daquela história do Chico, que tinha o rapaz que já tinha perdido as 2 pernas, os 2 braços, só era o tronco e a cabeça? Vocês não conhecem essa historinha? Linda história, né? Então, assim, isso é bom? Para ele era ótimo. Porque era a forma como Jesus proporcionou para ele uma reencarnação que fosse impossível dele se matar novamente. Então, ele já vinha 9 ou 10 encarnações se suicidando. Já tinha virado um costume dele. Ah, a coisa está ficando feia, me matei. Né? Era mais ou menos isso. E aí então na 10ª ou 11ª combinaram então que ele não veio sem braço e sem perna, mas foi perdendo. Quando, né? Imagina uma pessoa sem braço, sem perna, nada. Quer dizer, ele era incapaz de se suicidar. Para que ele tivesse uma nova experiência sem se matar, né? Depois de 9, 10 encarnações fazendo a mesma coisa. Então, aquilo que a gente estabelece, que nós estabelecemos como bem e mal, é uma perversão da lei. Porque a lei diz exatamente o contrário. Porque a lei já está escrita. Já se sabe o que é bom e o que é ruim. Então, ter saúde é bom? Pode ser que sim. Mas às vezes o melhor é a doença. Quantas pessoas não passaram já por aqui, por essas cadeiras, que vieram aqui porque ficaram doentes? Porque perderam um filho. É bom perder um filho, Rosane? Não. Não, mas é bom. A redenção da minha alma. Aí, ó, foi o que tu disse. A minha maior dor foi a minha maior salvação, alguma coisa assim. Falou agora, esses dias lá. Tem um maior exemplo aqui. Rosane, tu e esse homem aí que está aí do teu lado, vocês podem fazer qualquer... Tudo está descontado. Tá? Desconto absoluto para vocês dois. Qualquer um que possa passar por isso... Acabou, tem todos os descontos da vida. Então assim, é bom ou é ruim? Ah, é ruim, mas é bom. O que é o bem? Se não fosse por isso, ela estaria aqui, teria se redimido, teria se salvado, ou estaria vivendo uma vida louca? Não sei, né? Não necessariamente, né? Mas às vezes é a dor, às vezes é aquele negócio que te dá a porrada, que tu te liga. Então, quando a gente estabelece o que é o bem e o que é o mal, a gente monta um esqueminha chamado
o reino do eu. Já viram que imagem bonita? Ah, é lindo, eu estou lá em cima, mas estou sozinho. Porque o que é bom para um, às vezes não é para o outro. Vejam só, no mundo, né, o mundo material, tá? Nós não vamos falar da questão espiritual, só o mundo material. Existe um limite, né, de recursos. É que nem um bolo. Nós estamos em quantos aqui? 30. 30 pessoas aqui. Tem um bolo para 30 pessoas. Se alguém pegar um pedaço maior, alguém vai pegar menor. Talvez alguém nem pegue. O reino do eu é isso. Ele vive para si só. Ele não se importa se o outro tem, se o outro não tem. Ele vive sozinho. Um dia ele tem um monte, outro dia ele não tem nada. Porque ele estabeleceu nesse reino o que é o bom e o que é o ruim. Né? Só que, conhecem algum reino que tenha 2 reis? Eu nunca ouvi falar. Né? Onde tem um rei, o outro não pode reinar. E quem é o grande rei? É Deus. Ele que nos criou. Toda vez que se refere na Bíblia, no Evangelho ao rei, é Deus, é o Pai que ele está se referindo. Então, não é possível que nesse mundo que eu vivo, nesse mundo mental, nesse mundo espiritual que eu viva, Deus possa reinar, porque eu demiti ele do posto. Dizendo, não, aqui eu é que estabeleço o que é bom e o que é ruim. Eu é que estabeleço se eu vou trabalhar 8, 10 horas por dia, ganhar um monte de grana, esquecer que existe família, porque um dia, lá quando eu me aposentar, eu vou dar atenção para todo mundo. Aí, hashtag, fica a dica, todo mundo já foi embora e tu está sozinho. Né? Tua mulher já foi embora com outro, teus filhos já se casaram e tu está lá, dando cabeçada. Então assim, tu pode? Claro que pode. Lembra que ele disse, ó, tu pode experimentar o que tu quiser. Só que quando tu escolhe o que é bom e o que é ruim, aí tu para de experimentar aquilo que Deus tem para ti, que é o melhor, né? Bem, e finalizando essa questão da inocência, ele diz, a inocência pode advir de um resultado do arrependimento e da graça de Deus, não apenas como uma condição natural. E normalmente é assim, porque a gente estabelece o reino do eu e vive ali muito bem, muito obrigado, está tudo bem, ou seja, a gente está sempre sofrendo, não desfruta do reino de Deus. E quando isso nos cansa, ou quando a dor se torna insuportável, a gente volta novamente, né, por arrependimento, pela dor, e aí Deus entra com a graça que faz com que a gente volte a desfrutar do reino de Deus. Tá? Bem, no final da música, ele diz, ó, não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Bom, essa é a prece de quem? Quem que está rezando? Aquele cara, o arrependido, né? Que essa prece é a prece de uma pessoa que se arrepende. Por quê? Como viver longe do amor? Se o reino de Deus está em mim, como é que eu posso viver longe de mim mesmo? Como que eu posso viver longe de Deus se Deus está em tudo? Vou fazer só um pouquinho, fica aí. Aí eu venho para cá. Aí vem para cá achando que ele ficou lá. Não, ele veio junto. Não, pode ficar que eu já volto. Sou mais rápido que ele. Olha só. Aonde eu vou, Deus está comigo. Essa experiência, ela é minha sempre que eu quiser experimentar. Então, mas como que ele diz, eu não posso ficar longe do teu amor, não posso ficar longe do teu afago, não posso ficar longe do teu abraço? Como que ele teve essa experiência? Porque ele se intitulou rei, né? Esse é o reino do eu. E quando eu estabeleço isso, eu paro de perceber a presença de Deus. Não que essa presença não existe e que ela não seja real. Não que Jesus não esteja aqui. Mas para alguns não está. Porque se acontece, às vezes acontece, a pessoa vir, está preocupada, está com alguma questão importante lá da rua. Ela deixa de desfrutar o que o momento que a espiritualidade preparou para essa pessoa, porque ela não consegue se entregar, não consegue viver aquilo que está acontecendo. Bem, muito bem, a pergunta é, Jesus virá até nós em carne e osso para esse abraço? A gente está lá, sofrendo, um negócio assim, meti o louco, cheguei no fundo do poço.
Abraça-me, Senhor, não posso viver sem o teu amor, não posso viver sem o teu afago, não posso viver sem o teu abraço. Abraça-me com os teus braços de amor. Tá, aí ele vai aparecer, vai se materializar, vai dar um abraço? É isso que vai acontecer? Não. Não. Tá? Bom, então de que forma vai acontecer isso? Ou isso vai ser só uma brincadeirinha? Eu vou falar, eu vou ficar bem. Agora eu estou bem, agora eu posso continuar metendo louco. Não. É real. Mas como? Jesus nos ensinou. Tá? A única forma de recebermos esse abraço de Jesus é através do abraço do nosso semelhante. E eu vou trazer, então, o conteúdo do Evangelho para mostrar que isso é real. Tá? Então, assim, como é que a gente recebe o abraço de Jesus? Através do abraço do nosso semelhante. Ficou certo, assim? Agora, então, eu vou mostrar o que Jesus falou sobre isso. Essa passagem é maravilhosa. Então, a primeira passagem é quando a gente se propõe a ser aquele que vai abraçar quem está necessitando, tá bem? Então nós, agora, essa passagem nos mostra quando nós abraçamos alguém, certo? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então imagina tu te estendendo com amor para alguém que tem uma certa necessidade. Vê que ele contemplou várias coisas aqui, né, que são além de materiais, também materiais. Tu me acolheste, tu me deste de comer, tu me deste de vestir. Então tu imagina tu abraçando alguém que está em necessidade, tu te estendendo com amor. Quem é esse que está? Quem é? Não é ele não diz, não é a mim que fizestes? Então tu está te entregando, tu vai entregar uma cesta básica. Tu está entregando isso com amor. E tu abraça essa pessoa, tu está abraçando quem? Jesus. Foi ele que disse. Não sou eu, tá? Eu só estou contando a historinha de 2000 anos atrás. Quando tu abraça alguém que está em necessidade, abraça, não precisa ser o abraço, mas abraçar ele com amor, na sua necessidade. Às vezes é um abraço mesmo, às vezes é um sorriso, às vezes é um conselho, às vezes é uma coberta, seja o que for, a necessidade dessa pessoa. Quando tu abraça essa pessoa, ela é a representante de Jesus na tua vida. É uma das formas de Jesus te abraçar. Tá bem? Então, tá difícil, tá no fundo do poço, o negócio está complicado, faz algo por alguém, faz de coração. E experimenta esse abraço. Tem certeza que tu vai te sentir abraçado por Jesus. Bem, e as outras duas situações são ao contrário, tá? Jesus pergunta, está em Marcos 8, capítulo 8, versículo 5. É uma das vezes que Jesus multiplica os pães. Quantos pães tendes? Jesus pergunta, né? E disseram-lhe, 7. Na interpretação do Emmanuel sobre esse versículo, o Emmanuel nos fala que Jesus não abre mão da nossa colaboração para auxiliar o próximo. Então voltamos na situação. Jesus não poderia fazer o milagre da multiplicação, poderia fazer o que ele quisesse. Ele, o que ele fez? Olha, quantos pães tens? E ele multiplicou isso numa multidão, era mais de 4.000 pessoas. 7 pães para 4.000 pessoas. Então, é preciso que alguém se prontifique a ser um instrumento para que esse amor com que Jesus se propaga, se derrama sobre a humanidade, possa chegar naquela pessoa que
tá necessitado. Então, isso que é o inverso do que nós falamos antes. Antes, nós estamos ajudando alguém, tá bem? Nós estamos ajudando alguém e essa pessoa é a representante de Jesus. É nesse abraço que nós nos sentimos abraçados. Aqui é o contrário. É quando esse alguém recebe o abraço. Estão entendendo a mudança? Então aí é nós que somos o representante de Jesus. Então, porque se a gente fica só com aquele outro texto, parece que só aquele que dá é que recebe o abraço. Mas não. Quem recebe também recebe o abraço. De que forma? Dessa forma, sendo instrumento do abraço de Jesus, do amor de Jesus. E aí o Emmanuel diz, a usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. O Emmanuel já mostra aqui que ele é antigo mesmo, né? Do tempo que isso aqui a gente chamava, agora é interruptor, é mais chique, né? Antigamente a gente dizia, isso aqui é uma tomada, né? Então, aqui desliga. Onde é que liga? Eu só estou esculhambando, né? Tá, olha aqui. A energia tá, a energia já é, né? Aí a tomada. A gente deu alguma coisa? Não, a gente só serviu de tomada. Esse é o lance. Então, quando a gente serve de tomada, esse amor que vem dessa usina, né, dessa energia que vem, ela se propaga por nosso intermédio para o outro. Então, nós também somos esse abraço para o outro que está em necessidade. E tem uma outra passagem que é mais clara ainda, né? Que Jesus... essa não está... É nas cartas de Paulo aos Coríntios. Na 2 Coríntios 5:20. Paulo diz assim, portanto, somos embaixadores do Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então ele nos coloca nessa condição de embaixadores, nós somos os representantes do Cristo. Cada homem de bem é mensageiro no centro de realizações onde atende ao movimento da vida. Aí eu sublinhei para a gente lembrar que é no centro em que a gente atende os nossos movimentos, não é no centro espírita, tá? No centro é onde a gente trabalha, na nossa casa, onde quer que a gente vá, também no centro espírita, na escola, onde a gente for. Cada homem de bem é mensageiro. Todos nós podemos ser embaixadores do Cristo em todas as ocasiões, onde quer que a gente esteja, onde a gente esteja atuando. Não é nós ficar assim, enquanto tem um monte de gente aqui que pode ser amada, eu ficar pensando, se eu pudesse ir lá para a Etiópia, abraçar aqueles irmãozinhos que estão passando fome, ou lá em Gaza, né, que estão passando fome, se eu pudesse ir lá. Não, pai, já tem gente aqui onde tu está, tem a tua mulher precisando de carinho, precisando de atenção, tem teu filho, tem teu amigo, tem uma pessoa ali, a tua vizinha, eu não sei o que ela tem, está doente, ou está com alguma limitação qualquer que tu pode ajudar, vai ajudar. Não é lá no outro lado do mundo, é onde tu estás, com o teu próximo mais próximo. Em atividade enobrecedora. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. É lógico, Cristo vai abraçar o próximo através do embaixador sincero, através do discípulo sincero. Aquele que decide, não, eu quero ser a tomada, eu quero ser a forma como esse amor se transmite para o meu próximo. É esse aí que é transformado em embaixador. Se já recebemos a boa nova da redenção, é tempo de nos tornarmos embaixadores da sua luz. Então, tanto quanto a gente se estende ao outro com amor, tanto quando, né? Então, quando a gente se estende ao outro com amor, quanto quando o outro se estende até nós com amor, poderemos desfrutar dessa presença sublime em nossas vidas. Então, sempre que a gente se prontifica a amar o nosso próximo, tanto nós somos representantes de Jesus perante esse próximo que está sendo amado, quanto esse próximo que está sendo amado é representante de Jesus em relação a nós que nos decidimos amar.
Então, não tem escapatória. Tu ama, tu recebe o abraço de Jesus. Ficou fácil assim, né? E coincidência ou não, Jesus resumiu toda como é que ele diz? A lei e os profetas, né? Porque eram 10 mandamentos. Aí ele pegou e disse, não, vou resumir para vocês para ficar mais fácil. Amar e amar. Só isso. Coincidência ou não, tu falou sobre isso também, né, Rosane? Quando tu começou a falar isso é fake news, né? Ela veio aqui, roubou a minha palestra, né? Deu certinho. Então, assim, é só isso. Porque a forma, amar de verdade, como ele nos ensinou, é amando que a gente recebe esse abraço. É amando que a gente dá esse abraço. É amando de forma inocente, de forma sem malícia, de forma integral, com entrega total, que a gente se sente nesse lugar maravilhoso chamado Reino de Deus. Bem, eu quero contar uma coisa. Dá tempo de contar? Uma historinha. Vou contar uma historinha real para vocês. Eu gostei que a Rosane também foi lá e contou umas histórias tensas. Eu vou contar uma história tensa para vocês. Contador de história, não sou de público. Eles sabem disso. Eu vou dizer para vocês assim, ó, teve 2 momentos na minha vida, 2, que eu me senti muito amado. Sempre fui amado. Sempre disse, ó, se vocês me verem reclamando, tem que apanhar, tá? Eu sempre fui amado. Mas assim, uma intensidade assim, 2 vezes. Uma vez, há poucos anos atrás, 2 anos, eu acho, 3, quando a gente publicou o livro lá, faz 2 anos, eu acho, foi em 2023 ou 22, sei lá, alguma coisa por aí. Vamos dizer que faça 2 anos. A gente publicou o livro e aí foi assim um montão de gente. Nós íamos apresentar um teatro e tudo, né? E aquele mundaréu de gente assim, amando a gente, assim, nossa, eu vou dizer uma coisa, foi uma experiência maravilhosa. Foi maravilhoso, vocês não têm ideia o que, eu não consigo dizer para vocês. Foi maravilhoso. Não estou falando, olha só, se tivesse um mínimo de vaidade em relação a isso, eu diria para vocês, eu não tenho essas frescuras. Eu só estou falando do amor que eu senti, tá bem? Então foram muitas pessoas me amando ao mesmo tempo. E isso aí me impactou de verdade, foi assim, ó, foi poderoso. Bem, e agora, um dia depois da gente sofreu um acidente com a Kombi do bem, né? Foi muito grave, a gente quase perdeu um irmão nesse acidente. E aí, assim, no outro dia eu estava acabado. Para mim tinha acabado tudo. Foi um negócio tenso. Eu fui, zerou, energia zero. Sabe, tudo que aconteceu e tudo, né? Aí começou. Paulo isso, Paulo aquilo, aquele mundaréu de gente, através do WhatsApp, teve pessoas que não se seguraram, foram lá em casa, pessoas que nunca nem ouviram falar desse irmão que mora em uma outra cidade, né? Disse, não, nós vamos orar por esse irmão, não sei o que, vocês não têm ideia, agora eu estou todo arrepiado. Amor. Então, assim, 2 momentos totalmente diferentes. Um, extremamente feliz. Pensa na felicidade que eu estava. Rodeado só de amigos, de irmãos que só queriam o meu bem. No outro, o caos. O caos. E eu me sentindo amado. Então, o que eu me senti assim, que eu queria passar para vocês? Não importa a situação que tu está. Não importa. A presença de Deus, ela sempre se faz, a gente sempre percebe ela através do amor. Então te deixa amar e te deixa ser amado também. Ama sempre que dá. E o outro quer te dar amor, deixa ele dar amor. Deixa ele se aproximar, qual é o problema? Abraça, beija, escuta. Está tudo aí o tempo inteiro, a gente está sempre com todo mundo. Qual é o problema? A pessoa chega com um pudim, tu vai dizer, não, eu tô com... Hoje eu não quero. Que não quer? Come o pudim. A pessoa te fez com carinho, né? A mãe fez uma comidinha, vocês dois, os caras de pau, vocês. A mãe fez uma comidinha, come. Arrumou uma roupinha cheirosinha, veste, agradece, dá um beijo. Chegou em casa, a comidinha está pronta. Ou então chegou em casa e foi recebido com carinho. Não importa. Agradece, ama, te entrega. A experiência desse amor
é a experiência de Deus. Não existe outra experiência. Qualquer outra experiência é ilusão. É no reino do eu. Tá bem? Eu vou passar uma música. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Querido amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade que nos deste nesta tarde de estarmos reunidos em teu nome e desfrutarmos da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a escolha do amor, amarmos o nosso próximo mais próximo, que está no nosso lar, no nosso trabalho, nas ruas, onde quer que a gente se encontre.
Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que tens nos ensinado. E derrama-te, Senhor, por sobre toda a humanidade, e que seja feita hoje e sempre a tua vontade. Que assim seja. Que assim seja.